Bem, boa noite a todos, os alunos e alunas presentes. Uma satisfação estar aqui diretamente de Altamira com vocês, aí na minha terra natal, Belém. Estava hoje organizando alguns detalhes para a aula desta noite e verifiquei que hoje, dia 21, é precisamente um mês que marca a primeira prova do Enem 2021. É exatamente isso. O próximo dia 21 de novembro estaremos aí realizando a primeira prova, então daqui a um mês. Desejo a todos um sucesso e que esse projeto certamente possa estar contribuindo para que daqui a um mês sejamos bem-sucedidos. Então, preparativos finais, você foca aí os estudos, mais disciplinado, mais organizado. Daqui a um mês estaremos fazendo essa prova. Bem, hoje eu quero apresentar o pensamento de um filósofo inglês importante, que é o John Locke, o grande nome do liberalismo, do pensamento político liberal. Então, a nossa proposta aqui hoje é apresentar a filosofia política do Locke, que teve muita influência naquele período histórico. Então, a nossa proposta hoje é estudar o Locke, John Locke. Eu começo aí com um trecho histórico aqui para o Ocidente, em particular para os Estados Unidos da América, a então 13 colônias inglesas. Eu tenho aí um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ali no século XVIII. E esse trecho aí, ele apenas reflete aqui no continente americano o pensamento liberal, as ideias liberais. Que, claro, essas ideias começaram ali na Inglaterra, por ocasião das revoluções burguesas, mais fortemente ainda da Revolução Gloriosa de 1688. Então, eu destaquei esse trecho da Declaração de Independência que ilustra o liberalismo que vamos ver agora. O texto diz o seguinte: nós temos por testemunho as seguintes verdades. Todos os homens são iguais, foram aquinhoados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis. E entre esses direitos se encontram o da vida, da liberdade e da busca da felicidade. Os governos são estabelecidos pelos homens para garantir esses direitos, e seu justo poder emana do consentimento dos governados. Todas as vezes que uma forma de governo se torna destrutiva desses objetivos, o povo tem o direito de mudá-lo ou de abolir e estabelecer um novo governo, fundando-o sobre os princípios e sobre a forma que lhe pareça mais própria para garantir-lhe a segurança e a felicidade. Eis aí um trecho da Declaração da Independência Americana com ideias oriundas do pensamento liberal do filósofo John Locke. Vocês percebem aí que fala de direitos, os homens têm direitos, aí fala do papel do governo, aí fala do direito que os governados têm de mudar o governo por um outro. Eis aí as ideias liberais desfilando diante de nós, nesse documento importante da história do continente. Pois bem, vamos ver que ideias liberais são essas, portanto. Um pouco de história, para contextualizar essas ideias. No século XVII, enquanto o absolutismo triunfa na França, a Inglaterra sofre as revoluções lideradas pela burguesia, que visam limitar a autoridade dos reis. A primeira revolução foi a puritana. O rei Carlos I foi executado e Cromwell assumiu o poder. Mas a liquidação do absolutismo se deu com a Revolução Gloriosa de 1688, quando o parlamento passou a ter mais poder e o rei teve que aceitar a Carta de Direitos que limitava demais a sua autoridade. O executivo ficou subordinado ao legislativo. Veja aqui cenas das revoluções burguesas na Inglaterra. Veja aqui como a burguesia está se assanhando, digamos assim, e tomando o poder da monarquia absolutista inglesa. Tive aqui o rei Carlos I, pela primeira vez na história da Europa, temos um monarca absolutista sendo decapitado em praça pública diante da multidão e de uma Europa horrorizada com isso.
e Cromwell assume o poder. Veja aí as cenas da Revolução. E a gente está vendo aí que, com a Revolução Gloriosa, é que o absolutismo monárquico foi detonado de uma vez por todas. Quando o parlamento tomou o poder em definitivo e o monarca teve que se submeter à Carta de Direitos, o poder limitado demais. São essas cenas que estamos contextualizando aqui que nos permite entender o alcance do pensamento filosófico de Locke, porque muito do que ele teorizou teve repercussão direta nessas cenas das revoluções inglesas. Vocês percebem que a burguesia aqui está organizando essas revoluções e tomando o poder. Por isso que hoje o Reino Unido é uma monarquia parlamentar, não mais uma monarquia absolutista como até então era. Ou seja, a burguesia tomou poder e está lá até hoje, graças ao pensamento liberal, às ideias filosóficas, políticas de Locke. Eis o contexto histórico para compreendermos o pensamento filosófico de hoje, do John Locke. Bem, essa burguesia vai exigir o quê do rei absolutista, do monarca? Ora, vai exigir agora que ele convoque regularmente o parlamento, vai se instituir o habeas corpus para evitar prisões arbitrárias. Ninguém deve ser preso sem uma denúncia bem definida diante de um tribunal. O rei não pode fazer ou anular leis sem o parlamento, não pode cobrar impostos ou manter um exército sem passar pelo parlamento. Percebe como o rei está limitado demais aqui, pessoal? Percebe que o rei agora não governa com poderes absolutos, ilimitados. O rei aqui está agora obedecendo a um parlamento. Ele não pode mais mandar prender alguém sem uma acusação formal. Ele não pode agora convocar o exército sem que o parlamento autorize. Vocês estão percebendo que aqui tem uma monarquia inglesa que está sujeita às ordens do parlamento. O parlamento dá as ordens agora. É a monarquia parlamentar. Eis aí o triunfo da civilização burguesa na Inglaterra, fruto do liberalismo pensado pelo Locke, que já vamos chegar nele aqui. Muito bem. Então, eis a pergunta: que ideias são essas que têm essa reviravolta na Inglaterra? Que ideias são essas? Ora, o liberalismo é um conjunto de ideias éticas, políticas, econômicas de quem? Quem é o dono dessa ideia? Está aí definido. É a burguesia o dono dessa ideia. Mas é a burguesia que se opõe a quem? A toda aquela visão de mundo da nobreza feudal. Está aqui a burguesia contra a nobreza feudal. Eis aqui o conflito. A nobreza feudal governava há séculos e a burguesia agora quer tomar o poder. E, gente, para tomar o poder não basta só o povo nas ruas, armado. Para tomar o poder e mudar a ordem social estabelecida, claro, é o povo armado nas ruas, a revolução acontece, mas não só com armas, mas com ideias. E, claro, as ideias que fomentaram as revoluções burguesas são essas aí, as ideias liberais. E continuando a leitura, a burguesia reivindicou sua própria autonomia quando se sentiu o quê? Suficientemente fortalecida. Claro. Em outras palavras, chegou um momento, gente, na Inglaterra, que a burguesia já tinha um tremendo poder econômico. Um baita de um poder econômico. Só que a burguesia queria mais. O que é que ela queria? Ora, ela queria o poder político. Só que o poder político já tinha dono. Quem era? Ora, a nobreza feudal. Como a burguesia vai tomar o poder da nobreza feudal? Eis as revoluções estourando. E qual foi o pano de fundo das revoluções? O liberalismo. Então fica assim. A gente ouve muito essa expressão, né, pessoal? Liberalismo, o pensamento liberal, filosofia liberal. Basta duas coisas aqui, práticas. O liberalismo são ideias burguesas contra um inimigo comum. O inimigo está no alvo. Quem é? O mundo da nobreza feudal.
A nobreza feudal que vivia lá no palácio, nos banquetes, com os privilégios, toda aquela nobreza feudal, aqueles títulos de marquês, de visconde. Eis o mundo da nobreza feudal, que se pensava ser indestrutível, mas caiu. A burguesia tomou o poder. E agora? Uma burguesia que tem um poder político e econômico domina a Inglaterra. Então, fica assim sempre. Liberalismo são ideias burguesas. Liberalismo são ideias da burguesia. Para tirar de cena quem? A nobreza feudal. Conseguiram? Claro. Só no século XVII, na Inglaterra, estouraram duas revoluções burguesas. Então, guarda isso. Eis aí quem é o dono do liberalismo e contra quem. Isso é importante. Seguindo. Bem, podemos nos referir, gente, ao liberalismo ético, enquanto garantia dos direitos individuais, tais como liberdade de pensamento, expressão e religião, o que supõe um Estado de direito em que sejam evitados o arbítrio, as lutas religiosas, as prisões sem culpa formada, a tortura, as penas cruéis. Essas ideias aqui, que são até familiares a nós, não é isso? São ideias do liberalismo ético. Então fica, o liberalismo tem uma corrente ética. Vou destacar uma ideia do liberalismo ético, a liberdade religiosa. Desfrutamos hoje constitucionalmente de liberdade religiosa, eis uma ideia do liberalismo ético defendido pela burguesia. Por quê? Para dar um fim naquelas lutas religiosas, plena liberdade religiosa. Eis uma ideia burguesa, eis uma ideia liberal. Vamos seguir. Mas também existe o liberalismo político. Ele vai se constituir, sobretudo, contra o absolutismo real, buscando nas teorias contratualistas as formas de legitimação do poder, não mais fundado no direito divino dos reis, nem na tradição e herança, mas aonde? Onde está o fundamento do poder? No consentimento dos cidadãos. Aí agora vem o quê? Instituições do voto, a representatividade do poder, a autonomia dos poderes, a limitação do poder central. Vejam aqui as ideias liberais políticas. Percebe que essas ideias do liberalismo político estão assentadas na teoria contratualista? Lembra do contratualismo da semana passada? O que é uma teoria contratualista, lembrando? Ora, nós vimos isso com Hobbes. Nós vimos que uma teoria contratualista é aquela que vai defender que a origem do Estado veio de um contrato entre os homens. Como veio de um contrato, o poder do Estado é legítimo, porque todos nós consentimos em fundar o Estado por contrato. Isso é uma ideia do liberalismo político aqui. Por quê? Porque na Idade Média o poder político era fundamentado aonde? No direito divino dos reis. Ou seja, os reis governam o Estado por direito de Deus. Esse argumento servia na Idade Média. Mas aqui, na Idade Moderna, com novos tempos, esse argumento não dá mais conta de sustentar o poder do Estado. O poder do Estado aqui na Idade Moderna tem que ter um outro fundamento. Qual é? O contratualismo, a teoria contratualista. Eis aqui o liberalismo político. Vou destacar uma ideia do liberalismo político. Aí está a instituição do voto, a escolha, uma ideia do liberalismo político. Tá? Quem é o grande nome do liberalismo político? O John Locke, filósofo inglês. Seguindo. E o liberalismo econômico, que é a última parte, também existe. Ele se opôs inicialmente à intervenção do poder do rei nos negócios, que se dava por meio de procedimentos típicos da economia mercantilista, tais como a concessão de monopólios e privilégios. O que se quer é a defesa da propriedade privada dos meios de produção e a economia de mercado, baseada na livre iniciativa e competição. O Estado mínimo, ou seja, o Estado não intervencionista
é considerado possível, porque o equilíbrio pode ser alcançado pela lei da oferta e da procura. Vejo as ideias econômicas da burguesia aqui. Vejo o liberalismo econômico aqui. O que eles querem é um Estado que não intervenha. O que eles querem é que um Estado garanta que a economia seja de mercado. Qual é a lei aqui? Da livre iniciativa, da competição do mercado. Vejam as ideias burguesas aqui no liberalismo econômico. Quem são os grandes nomes do liberalismo econômico? Acho que tu ouviu falar de um cara chamado Adam Smith, que escreveu uma obra monumental, A Riqueza das Nações. O Adam Smith é considerado o grande nome do liberalismo econômico, tá? Então vamos fechar aqui. O liberalismo tem 3 vias: a ética, a política e a econômica. Essas 3 vertentes são ideias burguesas para tirar a nobreza de cena, tá? E muitas dessas ideias aqui que apresentamos são muito familiares a nós hoje, são muito próximas de nós hoje, para vocês verem de fato o triunfo da civilização burguesa e suas ideias. A burguesia tomou o poder do Estado e está aí até hoje. Ideias liberais. Agora vem sim. Aqui começa o John Locke, que é o grande nome do liberalismo político. O Gilberto Freire, né, um grande teórico da sociedade brasileira, dizia assim: quando a gente ouve falar em liberalismo, a gente sente algo de positivo dentro da gente, alguma coisa é agradável a nós, dizia ele quando ouvimos a palavra liberalismo. Pode até ser, mas o que eu quero mesmo fechar com vocês é o seguinte: liberalismo, ideias burguesas contra a nobreza, tá? E o grande nome do liberalismo está aí, John Locke. E aqui já a ideia do Locke, direto para a gente, o tempo é curto. Sendo os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Eis um trecho das ideias de Locke. Percebe que aí ele está defendendo a propriedade? Percebe que ele está dizendo como é que vai nascer a sociedade civil? E percebe que ele fala de desfrute da propriedade, sobre as bênçãos da sociedade civil? Vê que ele fala aí de consentimento. Não são ideias tipicamente burguesas, o desfrute da propriedade, que a sociedade civil seja fundada para garantir o desfrute da posse. Ideias burguesas aqui, ideias liberais do Locke aqui. Vamos melhorar isso daí. Um pouco aqui do Locke, para entendermos ele, né? Ele é ali do século XVII, filósofo inglês, o grande cérebro, né, dos liberais do século XVIII. E um detalhe, gente, liberalismo não é a mesma coisa que democracia, são diferentes. Por quê? Veja aí, a independência dos Estados Unidos. Foi de caráter liberal? Foi inspirado no liberalismo. Mas o quê? Não tinha garantia na Constituição para os negros, para as mulheres, nem para os pobres. Aquela independência de caráter liberal não garantiu direitos democráticos. Logo, o liberalismo não é democracia. Diferente. Bem, com a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, Locke tornou-se o quê? O teórico da Revolução Liberal Inglesa, cujas ideias iriam fecundar o quê? Todo o século XVIII, dando fundamento filosófico às revoluções ocorridas na Europa e nas Américas. Veja que o liberalismo atravessou o continente, atravessou o Atlântico, gente, e chegou aqui nas Américas, nas colônias aqui na América.
as colônias lutando pela liberdade em relação às metrópoles. Percebe que as ideias liberais tiveram eco aqui, nos movimentos pela liberdade aqui na América, inclusive no Brasil. Para vocês verem que o liberalismo não se limitou tão somente à Inglaterra, à Europa, ou mesmo os Estados Unidos, mas chegou no Brasil também. Ideias estrangeiras chegaram a subverter aqui a colônia portuguesa no Brasil. E veja esse título dado aí ao Locke. Esse título não é pouca coisa. O que está escrito aí? Locke é o teórico da Revolução Liberal Inglesa. Veja que aquela revolução com aquelas cenas dramáticas, em que uma classe social toma o poder e altera tudo, quem é o grande cérebro, quem é o grande elaborador das ideias da revolução? Esse filósofo inglês, o Locke. Percebe que a roda da história é movida pelas ideias filosóficas. Percebe que as revoluções estão nas esteiras das ideias dos filósofos. Está aqui para a gente. Seguindo. Gente, o Locke parte da concepção individualista pela qual os homens isolados no estado de natureza se uniram mediante contrato social para constituir a sociedade civil. Portanto, apenas o pacto torna legítimo o poder do Estado. Gente, temos 3 conceitos aqui muito importantes. Primeiro conceito, estado de natureza. Segundo, contrato social. Terceiro, sociedade civil. Vocês lembram desses 3 conceitos lá no Hobbes, semana passada? O Hobbes fala de estado de natureza. O Hobbes fala de um contrato social. O Hobbes fala de uma sociedade civil. Aparece aqui também no Locke. Mas, claro, certamente que o Locke vai dar outra significação para o estado de natureza. Ele vai entender um tanto diferentemente a ideia de contrato social e de sociedade civil. É por isso que na tua prova, daqui a um mês, você tem que saber como é que Hobbes e Locke entendem estado de natureza, contrato social e sociedade civil. São 3 conceitos que aparecem nos 2, mas eles compreendem diferentemente. Por isso que você tem que ler o texto lá que a gente disponibiliza, ler com atenção, filosofia é leitura. Então, como nós já expomos Hobbes semana passada, eu te disse como Hobbes entende estado de natureza, contrato social e sociedade civil, vamos ver isso aqui no Locke hoje. Porque os 2 são ingleses e praticamente ali colados no mesmo período histórico. Só quero destacar aí a última linha, que isso é importante também. Apenas o pacto, apenas o contrato entre os homens é que vai legitimar o quê? Poder do Estado. Gente, o Locke vai dizer assim, o Estado tem poder? Claro que o Estado tem poder. Mas esse Estado é legítimo? É, por quê? Porque esse Estado surgiu de um pacto entre os homens. Se os homens entraram em aliança, se os homens entraram em contrato, o Estado é legítimo. O poder dele é legítimo. Se submeta, ora. É essa a ideia aqui que o Locke apresenta. Não é para se contestar o poder do Estado, porque ele surgiu de um contrato entre os homens, legitimamente. Bem, vamos ver aí um pouco mais. Para Locke, no estado de natureza, cada um é juiz em causa própria. Portanto, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes e podem desestabilizar as relações entre os homens. Por isso, visando a segurança e a tranquilidade necessárias ao gozo da propriedade, as pessoas consentem em quê? Instituir o quê? O Estado, o corpo político, a sociedade civil. Veja que nesse slide eu estou te apresentando como é que o Locke entende estado de natureza. E Locke não entende o caos como o Hobbes entende. Lembra lá do o homem é o lobo do homem, do Hobbes? Que o homem estava numa guerra generalizada. Aqui não é assim. Em Locke, no estado de natureza, não está aqui uma guerra total entre os homens. Não é assim aqui. Aqui no estado de natureza em Locke,
Cada um é juiz em causa própria, cada um está levando a sua vida com as suas propriedades, cada um julga a sua própria causa. Só que tem um detalhe aí, gente. O Locke vai dizer lá no Tratado sobre o Governo Civil, como está aí na segunda linha, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes, podem desestabilizar as relações entre os homens. É válido isso. Porque se hoje todos nós nos respeitamos, eu respeito a tua propriedade, tu respeita a minha propriedade, a minha vida, a tua vida, estamos aqui relativamente estáveis, mas Locke diz, até quando? Não sabemos. Porque as paixões humanas são imprevisíveis. O homem que respeita hoje pode não respeitar amanhã. Se ele não invade a minha terra hoje, quem garante que ele não vai invadir amanhã? As paixões humanas são imprevisíveis. Então, para que não haja esse risco das relações desestabilizadas, é melhor a gente se antecipar e fundar o Estado, para que o Estado garanta que essa estabilidade seja protegida pelas leis. Finalizando esse ponto, os homens vão consentir em instituir o corpo político por entenderem que somente o corpo político é que vai garantir de fato que essa estabilidade se mantenha. Porque se não tivermos o corpo político, não podemos confiar somente em nós mesmos. Se hoje está bem aqui no estado de natureza, amanhã pode não estar. Então fica assim, o homem sai do estado de natureza e vai para o estado social, como uma questão de prevenção, digamos assim. Está bom no estado de natureza? Está, mas por via das dúvidas pode mudar amanhã. Fundemos o Estado, portanto. Nasce o Estado. Para o quê? Garantir a segurança, está escrito aí. Garantir a tranquilidade. Do quê? Da propriedade. Isso não é bem burguês, isso não é bem liberal. É assim. Bem, me pareceu que eu vi uma mão aí estendida, eletronicamente, é claro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade, por gentileza. Ou foi acidentalmente? Alguma pergunta? Ou pode ser no final? Bem, então foi sem querer, tá tranquilo. Então vamos seguir aí. Esse slide traz um detalhe interessante aqui para nós. Ó. O ponto crucial do pensamento de Locke é que os direitos naturais dos homens não desaparecem em consequência desse consentimento, mas subsistem para limitar o poder do soberano, justificando, em última instância, olha aí, olha essa palavra, olha essa frase, o direito à insurreição. O poder é um trust, um depósito confiável aos governantes. Trata-se de uma relação de confiança. E se, olha aqui a condição, se estes governantes não visarem o bem público, é permitido o quê? Que os governados retirem e confiem o poder a outros. Isso aqui é interessante do Locke, porque a gente não viu isso no Hobbes. Lembra do Hobbes? Lá no Hobbes, o soberano jamais pode ser destituído, punido ou morto. Aqui é diferente, porque aqui é a visão burguesa. O que o Locke está dizendo aqui? Gente, vamos fundar o Estado, mas um detalhe aqui, esse soberano aqui não tem poderes absolutos sobre nós, infinitamente. Por quê? Porque aqui no Locke, o conceito de poder é que o poder, gente, ele não vem do soberano em si mesmo. Pelo contrário, o poder é olha o que eu vou dizer. O poder é confiado ao governante. Se o poder é confiado a ele, porque não é dele, está sendo entregue a título de confiança a ele. Ou seja, o governante não tem poder em si mesmo, é dado a ele, é confiado a ele. Por isso que eu coloquei a palavra em inglês aí, é um trust, confiança. O professor Odo me perdoe a pronúncia em inglês, mas é assim, é confiado o poder. E, gente, quando a gente confia o poder a alguém, se essa confiança for abalada, se essa confiança for traída, que o povo diz assim, né?
Tu perdeste a minha confiança. Não tem essa expressão? Perder a confiança de alguém? É o caso aqui. Se o governante perder a confiança do povo, aqui que entra o detalhe da burguesia, muito interessante para a Revolução. Se o governante perder a confiança do povo, ele será o quê? Destituído por outro. É a insurreição. Eu gosto dessa palavra, insurreição. Destituir o governante. Perdeu a confiança do povo, que é o legítimo dono do poder. Isso aqui é interessante para te tomar nota do Locke. A gente não vê isso no Hobbes. O povo tendo direito à insurreição. Direito, essa palavra tem uma força, hein? Uma carga. É direito do povo insurgir-se e mudar o governo. Isso é bem liberal, isso é bem burguês. Em outras palavras, isso é bem revolucionário. Bem, a concepção, gente, de sociedade civil representa um aspecto progressista do pensamento liberal, enquanto destaca a origem democrática parlamentar do poder político. Ou seja, o poder está fundamentado nas instituições políticas, não no arbítrio dos indivíduos, mas aqui um pouco do conceito de poder para o Locke. Onde é que está o poder? No arbítrio do governante? Não. O poder está espalhado pelas instituições do Estado. Por quê? Porque o poder não pode se concentrar num único homem. Isso é um poder absoluto. Não. Poder aqui em Locke, no sentido liberal, ele está distribuído nas instituições políticas que fazem o Estado ser Estado. Importante isso aqui também. Um pouco do entendimento de Locke, liberal, burguês, aqui, de propriedade privada. Qual é o conceito? Ele é bem amplo. Tudo que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. Assim, a primeira coisa que o homem possui é seu corpo. Todo homem é propriedade de si mesmo e de suas capacidades. O trabalho do seu corpo é propriamente dele. Portanto, o trabalho dá início ao direito de propriedade. Bens, patrimônio. Isso significa que, na concepção de Locke, todos são proprietários. Mesmo quem não possui bens, é proprietário de sua vida, de seu corpo, de seu trabalho, de sua liberdade, de sua vida. Percebe aqui que o conceito liberal de propriedade ele é amplo, gente. Propriedade não é ter um celeiro, uma mina, uma extensão de terra, uma fábrica, ferramentas. Propriedade não é só isso, o pensamento liberal. O nosso corpo é uma propriedade. A gente não alimenta ele, não faz exercício, não é nossa propriedade, o nosso corpo. E a nossa liberdade também é propriedade. Afinal, se formos presos injustamente, a gente vai contratar alguém para nos livrar da prisão, porque a liberdade é uma propriedade. E a nossa vida? Não tem pessoas que fazem seguro de vida? Ou seja, vida, liberdade, corpo, isso tudo no pensamento liberal são propriedades. Tá? Não só bens físicos concretos. Outra ideia também importante aqui, que no teu texto vai estar claro, mais amplo para te ler e reler, fala muito do trabalho aí, né, gente? Tá percebendo aí que tem uma ênfase no trabalho aí? Por que isso? Porque a nobreza feudal, gente, não trabalha. Quem que trabalha para a nobreza? Os servos. Quando Locke vai aqui enfatizar a ideia de trabalho, que é muito caro para a burguesia, porque a burguesia valoriza o trabalho. Para a visão burguesa, o trabalho é importantíssimo. Mas para a nobreza, não. A nobreza relega o trabalho aos seus servos. Por isso que quando o liberalismo enfatiza o trabalho, um aluno esperto já entendeu por quê. Por que o Locke está batendo no trabalho aqui, no seu pensamento liberal? O aluno esperto já percebeu. Porque quando o Locke enfatiza o trabalho aqui, colocando o trabalho lá em primeiro lugar, com medalha de ouro, é para atacar quem? A nobreza, é para minar a nobreza, é para cercear a nobreza. Por quê? A nobreza não trabalha. Ela vive do trabalho dos servos. Por isso, quando o Locke apresenta aqui o conceito de trabalho nessa perspectiva positiva, isso também é um ataque direto à nobreza feudal, que eles querem tirar de cena do poder.
certo? E olha, toda essa teorização do trabalho, nessa perspectiva, como dando fundamento aos bens, muita gente pensa que é o Marx que apresenta isso pela primeira vez. Não é. Quem vai colocar o trabalho nessa perspectiva aqui, pela primeira vez na história da filosofia, é o Locke, não é o Marx. Seguindo. Últimos slides, esse aqui é o antepenúltimo. O tempo é curto, a gente tem que aproveitá-lo. Bem, para o liberalismo, a natureza humana é considerada a base dos direitos e liberdades do indivíduo e o ponto de partida da construção de uma nova ordem social, em oposição a quem? Qual mundo? Feudal, a ordem teocrática medieval e a monarquia absoluta. Eis aqui os três inimigos da burguesia. A burguesia quer demolir isso daí. Quer demolir o mundo feudal, quer demolir essa visão teocrática da Idade Média, que ainda prevalece. A burguesia quer demolir a monarquia absolutista. Eis o alvo do liberalismo. É contra esses três inimigos que o liberalismo foi elaborado como ideia revolucionária. Tá? E isso tudo caiu. Triunfo da civilização burguesa. Bem, então podemos dizer assim. Para Locke, a sociedade resulta de uma reunião de indivíduos visando garantir o quê? Suas vidas, sua liberdade, sua propriedade, ou seja, aquilo que pertence a cada um. Olha aí o motivador da instituição do poder político. Seguindo. É em nome dos direitos naturais do homem que o contrato social entre os indivíduos é que vai criar a sociedade realizada, né? Realiza essa sociedade. E o governo deve o quê? Se comprometer com a preservação destes direitos. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui dizendo como é que surge o Estado, com que propósito. Aqui eu estou te dizendo aqui que essa sociedade é criada pelo contrato social entre os indivíduos. E estou te dizendo aqui no final qual é o papel do Estado. Caso contrário, o governante é destituído. Eis as ideias centrais do liberalismo de Locke, que está lá para a gente ler nos textos com atenção, para a nossa prova daqui a um mês. Tá? Deixa eu ver o penúltimo slide para a gente fazer um exercício aí, ver se tem alguma pergunta. Esse aqui é o penúltimo, o último melhor. Então, o poder é delegado a quem? A uma assembleia ou a um soberano para exercer essa função em nome da união voluntária e consentida entre os indivíduos. A legitimidade desse poder reside em sua origem no consentimento dos indivíduos que os constituíram e que podem, portanto, retirá-lo daqueles que não governam no interesse da maioria ou que ameaçam a liberdade e os direitos dos indivíduos. Eis as ideias liberais. Olha aí que o Locke vai dizer também um ponto importante aqui, para a gente tomar nota. Olha, o poder é delegado a quem? Só a um soberano? Não, pode ser uma assembleia. Falei isso lá no Locke. Tá? Uma assembleia de homens ou um único homem. Delega-se o poder, portanto. Isso é um ponto interessante aqui. Percebe aí a ideia de consentimento? Os homens não são forçados a celebrar o contrato. O contrato é celebrado com base no pleno consentimento. Por isso que o Estado é legítimo. E mais. Último ponto aí, só enfatizando mais uma vez. Podemos retirar esses governantes caso a liberdade e os direitos estejam sob ameaça? Sim, é o direito à insurreição. Essas ideias liberais do Locke, que fecundou todos aqueles grandes movimentos pela liberdade, seja na Europa ou mesmo aqui nas Américas. E que o liberalismo são ideias burguesas contra aquela visão de mundo feudal que caiu. Então, na tua prova, daqui a um mês, das ideias de Locke, uma
questão construída vai ser em torno desses conceitos que nós apresentamos aqui. Estado de natureza, contrato social, estado social, a relação de confiança, que o poder é confiado, o direito à insurreição. Essas ideias que nós enfatizamos aqui, que no texto é apresentado, claro, mais amplamente. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Esse é o momento. Ok. É o seguinte, a gente sabe que o liberalismo do John Locke, ele está muito presente na nossa Constituição, inclusive, né? No aspecto de que ideias dele, né, como a questão do direito à propriedade, né, elas estão bem presentes na Constituição de 1988, a questão das liberdades, né, no capítulo 5º da Constituição, né, o princípio das liberdades individuais. Quando você consagra esse direito à Constituição, né, liberdade ampla, né, ou seja, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de associação. Uma coisa que o John Locke, eu acho que ele batia muito e que era muito necessário para a Inglaterra na época, né, era a tolerância religiosa. Né? Ele foi deputado, né, do parlamento no momento em que estava se processando a Revolução Gloriosa, né? E uma grande discussão que existia na Inglaterra era justamente essa, certo? Da tolerância religiosa, dentro do conceito de liberdade, né? Certo? Do conceito do liberalismo econômico, do liberalismo político dele, né? Do John Locke, a questão de você consagrar realmente o direito à liberdade de credo religioso. Eu acho isso fundamental, porque a Inglaterra antes, cerca de 30 anos, 40 anos, ela havia passado por uma revolução, que foi a Revolução Puritana, onde houve uma intolerância religiosa muito grande, né? Quando o Oliver Cromwell chegou ao poder, junto com os puritanos, eles quiseram impor uma determinada crença religiosa, né? E uma forma de como você se comportar realismo. E isso foi terrível. Os anglicanos, presbiterianos, anabatistas, né, se sentiram bastante atingidos por essa imposição de religião. E eu acho que, e a gente acha, se você acha que de repente é um assunto da época, ele é um assunto bem atual. Né? Porque quando você fala, por exemplo, em grupos supremacistas norte-americanos que apoiaram o governo do Donald Trump e colocaram, né, através do governo Trump, uma determinada visão de religião, uma determinada visão de cristianismo, ou quando você vai hoje para a questão, novamente, do Afeganistão, né, com o retorno do Talibã ao poder, quando você tem uma religião e diz assim, essa vai ser a religião, e todo mundo vai ter que obedecer a nossa interpretação, né, de islamismo e como nós interpretamos, né, o Alcorão. Aí é complicado, porque você mexe numa coisa que parecia que estava já consagrada como esse que eu queria universal, que é a questão da tolerância religiosa e da liberdade religiosa. E, de repente, a gente se depara com vários exemplos hoje em vários países, né, onde você percebe uma intolerância religiosa muito grande, de grupos ou pessoas que querem impor, né, o seu princípio religioso, e se eles tiverem oportunidade de chegar ao poder, eles vão fazer, sim, como já fizeram em algumas situações, né, no caso lá da Inglaterra, você chega ao poder e impõe a sua religião. Olha, desse jeito acabou-se. Essa é a forma correta de interpretar a Bíblia, ou, sei lá, a forma correta de interpretar o Alcorão, e acabou-se. Então, todo mundo tem que seguir essa regra. E aí, como é que você vê isso? Não, eu compreendo, professor, a sua exposição, enfatizando a questão religiosa daquele período, e percebemos que, no momento atual, parece uma questão aberta, essa ameaça da intolerância religiosa, apoiando governos autoritários, como o senhor descreveu aí em vários pontos do mundo. É algo que
ainda demanda a nossa reflexão, porque é uma questão atual e que o que aconteceu no caso inglês parece estar em aberto. E que, de fato, o liberalismo, na época, enfatizou essa questão religiosa, como você está descrevendo. Eu entendo que é uma questão aberta e que hoje está muito presente entre nós, inclusive no Brasil, e que temos que estar atentos para isso, porque a liberdade religiosa parece que alguns grupos só querem para si e não entenderam que a essência da liberdade religiosa é ser não somente para mim, para os demais também. Liberdade religiosa porque ela garante o livre culto para todas as religiões, mas alguns só querem para si. Ainda não entenderam que esse é um princípio constitucional muito caro para o Ocidente e que é um fator de estabilidade das sociedades. Eu vejo assim. Obrigado pela sua contribuição, tá? Professor, Diga. eu tenho Professor, uma... agradeço a sua presença aqui Opa, diga lá, Alessandra, pode falar. É o seguinte, é porque eu não tenho muito tempo, né? Eu entrei agora e tal. Aí eu quero, assim, resumir fazer uns esqueminhas com os principais pontos que Certo. estão dando nas aulas. Aí eu queria que o senhor me dissesse, assim, em relação a Locke, quando cair na questão lá, falando do estado da natureza, contrato social, sociedade civil, algum... Como é que eu posso colocar uma palavra-chave em relação a essas três coisas, ou uma frase? Você poderia me dar uma orientação em relação a isso? Para eu Entendi. bater o olho na questão e saber que aquilo está falando de Locke, em relação a essas três pontos aí que você falou. Entendi. Entendeu? Eu acredito que é porque eu falei naquela ocasião que esses mesmos conceitos estão presentes no Hobbes, não é isso? Eu entendo. Sim. É fazer um esquema assim com palavras-chave que denotam que está se tratando dos conceitos de Locke. Entendi. Podemos colocar assim: estado de natureza em Locke, cada um é juiz em causa própria. Cada um é juiz em causa própria, sugerindo que esse estado de natureza não é um caos, como no Hobbes. A senhora poderia colocar assim: estado de natureza em Locke, cada um é juiz em causa própria. Ok. Contrato social, consentimento, tá? O contrato social, consentimento, e logo abaixo coloque lá, direito à insurreição. Porque quando esse contrato é celebrado, esse direito à insurreição vai ser apresentado, o que não é no caso do Hobbes. Então põe assim, contrato social, tá? Consentimento de todos, melhor assim, consentimento de todos, e logo abaixo coloque direito à insurreição. E lá no soberano, ou melhor, no estado social, né? Porque são três conceitos: o estado de natureza, contrato social e o estado político propriamente dito, né? O estado social. Lá no estado social a senhora pode colocar lá defesa da propriedade. Defesa da propriedade. E como nós vimos, a propriedade ela é bem ampla, né? Se entende propriedade bem amplamente. Eu acredito que isso aí é um esquema muito particular das ideias liberais do Locke, tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Por nada, um prazer. Muito bem, então acredito que já passou o momento. Eu agradeço, pessoal, a oportunidade. Fico muito contente de estar contribuindo com o projeto. Parabenizo sempre a coordenação. Espero que na próxima semana possamos estar juntos, se for possível, é claro. Desejo uma boa noite a todos, bom aproveitamento da próxima aula. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo professor Haroldo por estar aí presente, prestigiando. Para mim é muita satisfação. Obrigado, professor Ricardo, professor Gilvan. Até a próxima vez, se Deus quiser. Abraço a todos.